Eu sou Samuel, então eu sou atual gestor pedagógico da ONG, uma daquelas 3 pessoas contratadas que ele falou anteriormente. E a minha parte aqui é só dar alguns recadinhos da área pedagógica, coisas bem práticas e bem simples, só para vocês começarem a assimilarem melhor. Até porque, em questão de teaching, eu não tenho muito o que falar, porque a Su já falou bastante, né? Mas é só para vocês pensarem um pouquinho sobre a questão do nosso background, porque, acima de tudo, eu acho que é válido a gente lembrar de que nós estamos em uma ONG, diferente de uma escola de idiomas, né? Então, por mais profissionais que a gente tem de ser, por mais a gente sabe que a gente está aqui por uma causa maior, onde a gente acredita que, de fato, os alunos podem ser impactados e eles são a parte mais importante do nosso trabalho. Então, acho que esse que é o ponto principal que a gente precisa favorecer durante toda a nossa trajetória dentro da ONG. Tá? Então, eu vou começar, na verdade, falando sobre algumas dicas bem práticas, e depois vou soltar um tempinho aí para vocês discutirem um pouquinho, para trazer um pouco das opiniões de vocês. Tá? Então, primeiro ponto, planejar a aula com carinho. Tá? E aí eu sempre faço uma pergunta bem pontual e específica, que é: você gostaria de ser seu aluno na sua própria aula? Então, a Su falou bastante sobre a questão do material, falou sobre sequencing of exercises, que vocês podem seguir de acordo com o que tem lá, mas qual é o ponto? O quão fun é aquilo? Né? Porque, como ela falou, são 3 horas de aula, a gente não vai ficar sentado o tempo todo durante essas 3 horas de aula, tem essa 1h20, intervalo de 20 minutos, mais 1h20, mas e aí, como é que funciona? Né? Então, o que eu estou pensando em fazer de uma maneira diferente, onde eu consiga atrair os meus alunos? Como que eu me sentiria nessa própria aula que eu estou dando? Né? Então, assim, sempre estabelecer esse princípio empático. Né? Então, assim, eu no lugar do meu aluno, como eu me sentiria? Segundo ponto, despertar curiosidade. A gente sabe que uma vez que a gente consegue despertar a curiosidade do aluno, o aprendizado é muito mais agradável e é muito mais motivador. Né? Então, a gente sabe que, uma vez que a gente tem alguém tem um trigger ali na gente, consegue estabelecer isso, a gente consegue até estabelecer mais autonomia com o aluno. Então, isso acaba favorecendo também as relações de aprendizado que a gente consegue estabelecer dentro do ambiente de sala de aula. Além disso, não tenha medo de arriscar. Quantos de vocês estão envolvidos com a área de educação atualmente? Trabalham profissionalmente com educação? Pode levantar a mão. Poucos. Ok. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem. Samuel, nunca dei aula, a primeira vez na vida que eu estou fazendo isso. Isso não é um problema. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma chance até de vocês acabarem se descobrindo. Tá? Com isso. Eu falo, a minha formação inicial foi em administração de empresas. Então, antes de ser professor, eu fui administrador de empresas, trabalhei em RH, trabalhei em multinacional, tudo mais, mas eu me encontrei na educação, larguei tudo e fiquei na educação. Né, por uma questão até de descoberta própria. Então, o que é importante? Que vocês, de fato, experimentem com isso. Né? Uma vez que vocês conseguem ter a chance de estabelecer essa conexão em sala de aula, ver exatamente como que está acontecendo e conseguir reagir de maneira apropriada dentro dessas situações, por que não? Né? Até mesmo com os exercícios que vocês estabelecem. Isso deu certo, isso deu errado. O que pode acontecer e é ok. Vocês super planejam aquela aula, falam, nossa, aquela aula vai ser sensacional. Vai chegar no dia e a aula não é legal. Foi um fiasco. Pode acontecer e it's ok. Né? Então, o que acontece? Essa tentativa não deu certo. Então, vale a gente step back, então a gente volta, pensa, por que não deu certo? O que poderia ter dado diferente? O que eu poderia ter feito diferente? Para a gente conseguir estabelecer um norte para a nossa próxima prática. Então, acho que isso é bem importante que a gente consiga pensar durante o momento de planejamento. Tá? E errando que você aprende. E mormente, isso é o maior princípio que a gente acredita dentro de sala de aula, é que o nosso aluno precisa ser protagonista em sala de aula. O aluno é a nossa parte mais importante. Enxergar a realidade do nosso aluno é o que a gente precisa. Então, a gente sabe que, até quando a gente fala de livros, onde a Su falou bastante sobre usar o teacher's book, faz isso, faz aquilo, a gente tem que levar, na verdade, uma outra coisa em consideração. Isso eu vou falar até de uma situação que eu passei dentro da ONG. Eu estou na ONG já há
2 anos, então comecei como voluntário em Diadema, galera de Diadema aí. Então eu comecei em Diadema como voluntário, depois eu fiquei na coordenação pedagógica, ajudei também o pessoal na gestão, e aí depois, recentemente, no final do ano, eu recebi o convite para ser contratado. Mas qual é a questão, nesse ponto que a gente fala de colocar o aluno como protagonista? Eu fui fazer um exercício que era, inclusive, sugerido pelo próprio livro, para falar sobre countries and nationalities. A questão é, então, porque aqui a gente está vendo, a gente vai falar sobre os países da Europa. Fala, mas os Estados Unidos ficam na Europa, mister? É o teacher, né, como eles chamam. E eu, não, os Estados Unidos não. E assim, aí eu percebi que, na verdade, eu estava querendo lidar com uma coisa, que um material internacional de editora estava lidando com todo mundo, partindo do princípio de que todo mundo já tinha esse conhecimento, mas não era verdade. Então, assim, eles tinham esse conhecimento defasado, e, querendo ou não, eu tive que, primeiro, ensinar questões de países da Europa em inglês, mas não só o conhecimento de inglês foi novo para eles, mas também o conhecimento geográfico. Então, acho que é sempre bom a gente eliminar o máximo de assumptions que a gente fizer antes de planejar a aula, dentro do contexto que a gente está falando. Consequentemente, quanto mais vocês conhecerem os seus alunos, mais fácil essa relação vai ser, inevitavelmente. Até pelo fato de que quanto mais próximo eu conseguir, o mais eu sei dele, consequentemente, eu sei como melhor adaptar as aulas. Mas é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Como eu falei, são dicas práticas, dicas simples, mas que é importante que vocês levem em consideração para cada aula que vocês planejarem. Isso é de suma importância. O que eu vou... antes de vocês discutirem um pouquinho sobre alguns pontos que eu vou levantar para vocês, nós temos algumas ferramentas e recursos. Então, vocês não serão abandonados e largados às traças aí, tá? Então, eu falo, tô aqui o livro, se vira, agora mete bala. Não, não é assim a situação. O que a gente vai fazer? Além de tudo, primeira coisa, vocês terão um e-mail, tá? Não sei se vocês já sabem, mas todos vocês terão um e-mail com o domínio da Cidadão Pro Mundo, que é através desse e-mail que a gente faz toda a parte de comunicação, todo o contato, tudo isso é através desse e-mail específico, onde vocês têm comunicação até mesmo sobre o processo de vocês para vocês se recandidatarem no próximo semestre, para continuarem sendo voluntários, tudo isso é feito através desse e-mail. Comunicação e o acesso no Drive. Tudo o que vocês precisam de suporte pedagógico em questão de planejamento de aulas, planilhas de feedback, que é uma planilha de controle. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque localmente vocês ainda devem ter um treinamento específico disso, para falar como que a gente marca o controle de aulas, as presenças dos alunos e tudo mais. Então, eu não vou focar em detalhes desse tipo, porque eu acredito que localmente vocês o farão. Mas, a respeito do Google Drive, basicamente, vocês têm a questão de planejamento de aula, a sequência das aulas, quais são os materiais disponíveis que vocês têm. Vocês têm uma versão PDF que foi autorizada por Cambridge. Então, Cambridge disponibilizou isso para a gente deixa em PDF lá para vocês, porque daí vocês, pelo menos, não têm aquele peso da versão física mesmo do Teacher's Book. Os áudios de aula, então, para vocês conseguirem fazer os listening tracks, para vocês tocarem aquilo, provas, planilha de feedback e por aí vai. Então, tudo isso fica disponível para vocês no Drive. Como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes, mas é bom que vocês já tenham essa noção a partir do momento que vocês tenham o e-mail de vocês. Porque uma vez que o e-mail de vocês for criado já com o domínio do @cidadãopromundo.org, automaticamente o pessoal de gestão de informação eles já concebem o acesso de vocês dentro de tudo isso aqui. Por mais que vocês já não estejam dando aulas, vocês conseguem dar uma fuçada, melhor organizar esse material, até se preparar melhor. Planejamento é bom e nunca é demais, porque a gente nunca consegue prever exatamente o que vai acontecer, principalmente para uma primeira aula de vocês, onde vocês não têm noção do perfil da turma de vocês não sabem exatamente como proceder, e principalmente aqueles que nunca estiveram num ambiente de sala de aula como professor. Mas o que é legal e importante enfatizar? O nosso papel, a nossa função de facilitador do processo todo. Isso que é muito importante. Ok?
Muito brevemente, eu vou dar uns 2 ou 3 minutinhos para vocês discutirem aí com as pessoas que estão ao lado de vocês, justamente essa questão que eu tenho. Qual que é a coisa mais importante para vocês levarem para a sala de aula? Então, eu trouxe algumas dicas para vocês, que vocês podem levar em consideração durante o momento de planejamento, materiais e tudo mais, mas considerando o que vocês estão levando para a sala de aula, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês discutirem com as pessoas ao lado de vocês o que vocês consideram mais importante para a sala de aula. Ok? Off you go. Vai até 12h30? Acho que não. O máximo meio de 15. Você está alocado meio de 15? Isso. Daí você para. Estava assim, cara. Não, é só para Vocês me ajudam com os microfones? Não, relaxa. Desculpa. Não, tá de boa. Bom, gente, desculpa interromper. Já que as unidades hoje estão um pouco mais separadas, a gente consegue localizar. Cadê o pessoal do Capão? Ok, um voluntário aí do Capão, para falar para a gente. Por favor. Oi. Olá. Então, a gente ficou um pouco em dúvida se seria algo mais material ou algo mais... Não sei. Não tem certo e errado. Tá, então a gente meio que falou sobre duas coisas. A primeira seria o nosso planejamento pessoal, né? Porque a gente falou muito sobre o livro, que o livro dá essa instrução, que dá esse caminho. Mas a gente conversou aqui que também é importante a gente montar a nossa própria aula, né? Ela falou sobre você olhar a aula anterior e ver o que o professor passou. E a gente conversou que isso seria importante também para incluir no seu planejamento pessoal. Só que, além disso, a gente também falou sobre a questão da boa vontade, né? Então, você levar essa boa vontade, porque é algo que os alunos sentem, que os alunos eles conseguem ver em você. Então, a gente acabou
cogitando essas duas coisas, né? O planejamento pessoal, mas também a boa vontade de levar esse conhecimento para eles. Legal, ótimo. Só complementando, eu só acho que é bem importante vocês relembrarem que we teach people, we don't teach any books. Né? Então, acho que esse que é o ponto. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ser humano. A gente não está lidando com uma sequência de exercícios onde eles precisam simplesmente responder e achar que o aprendizado ali está feito. Então, esse é o ponto. Pessoal do... Cadê? João 23. João 23, está por onde? Ok, um voluntário, por favor. Ok. Não, microfone, pera. Aqui. Tá bom. Tá, depois eu vou. Oi. Oi. Então, acho que a primeira ideia comum de levar um planejamento, tendo estudado o roteiro e atividades adicionais, e uma das coisas que ele comentou é também estar atento para o imprevisto. Né? Então, ter algum material para o imprevisto, pressupondo que as coisas podem não funcionar do jeito esperado. Exato. Muito bem. Vocês vão falar. Olá. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Ricardo. Prazer, Ricardo. Prazer. Acho que também uma dose de bom humor, né? Dentro do que a gente puder e conseguir. Lógico que conteúdo e também tentar despertar um objetivo para cada estudante que está ali, né? Cada um aqui deve ter uma história para contar do que o inglês fez por ele, seja profissional, seja uma viagem, seja até conhecer um namorado ou namorada. Cada um ali vai ter um objetivo e se a gente conseguir despertar esse interesse neles, vai ser muito mais produtivo. Ótimo, muito bom, muito bom. Consolação? Vai, gente, porfa. A gente conversou aqui sobre a postura de levar para a sala, né? Acho que uma palavra que consegue simplificar é levar um sorriso. Importante levar um sorriso para os alunos. Comprometimento, disposição e principalmente a motivação de estar ali por completo para poder conseguir inspirar os próximos alunos que vão serem cativados pelo inglês e pela oportunidade como um todo. Ótimo, muito bom, muito bom. São Miguel está aqui, né? Ok. Bom dia. Me chamo Michael Douglas, meu fun fact. Michael com eu acho... Que isso, Michael Douglas? Então, eu sou ex-aluno da CPM, me formei ano passado, turma J, eu comecei desde a turma A, em 2014. Durante um semestre eu fiz o Qualify, prestei a prova, espero ser aprovado, e agora aqui como professor. E, com certeza, estou muito motivado por isso. Muito bom. Discutimos aqui que uma das coisas mais importantes para você levar e dar também é a experiência. Por exemplo, eu como ex-aluno, em todas as aulas, eu sempre fui aquele aluno de buscar mais. Então, quando eu entendi o real propósito do inglês na minha vida, eu não tive só o inglês durante o sábado. Eu tive durante a semana, assim como o meu café da manhã. Então, se a gente preparar mais conteúdo além do livro, por meio das nossas experiências, das nossas histórias, e conhecer os nossos alunos, a gente consegue... No período de 3 horas, vai passar muito rápido, porque você vai ter conteúdo aí, você vai deixar um gostinho no aluno de quero mais. Porque eu, como aluno, desde a turma A até a turma J, que eu estive no Real Parque, eu sempre tive esse gostinho. Eu falei, não, eu tenho que ter o inglês na minha vida como de segunda a sexta, de domingo a domingo, e eu tive, por meio disso, consegui bastante oportunidade por meio da ONG. E é isso, né, que a gente estava discutindo, mas relacionado à experiência de cada aluno vai ter na sala de aula, não simplesmente o livro, algo robotizado. O que diferencia a ONG é a experiência que cada aluno tem na sua simplicidade e cada experiência que o professor tem para oferecer além do livro ali. Ótimo, parabéns. Ótimo. Então, eu só tenho a concordar, e é justamente o ponto que eu queria chegar, que é o fato de história de vida, a experiência em sala de aula. É isso que vocês podem levar de mais importante e de maior peso.
Né? Então, saber que os alunos também têm a oportunidade de vivenciar alguma coisa com outra pessoa que possa agregar. E lembra que um dos principais valores que a gente tem dentro da ONG é exchange. Não é exchange só entre os alunos, mas exchange entre alunos e voluntários. Ouso dizer, inclusive, que eu, como professor da ONG, acabei aprendendo muito mais do que os alunos comigo. Eu vou lá, tento facilitar o processo. Mas, para falar quem mais aprendeu a viver quanto ser humano, fui eu. Nem tantos alunos, talvez. Tá? E só para, então, e outra coisa, então, só complementando, never forget to have fun. É importante que vocês se divirtam onde vocês estão. Né? Então, a gente sabe que tem aquele aluno que é um pouco mais relutante e tudo mais, mas levem isso como um grande desafio e tentar mostrar o ponto de relevância. Por que nós estamos aqui? O que é importante, o que é legal do inglês que eu posso trazer para essa pessoa em específico? E conseguir enxergar cada aluno como indivíduo. Lembrando que não é um grupo, não é simplesmente o coletivo. O coletivo, obviamente, a gente acaba lidando com todos, mas tentar enxergar cada um como, de fato, aquela pessoa em especial. Mostrar que cada aluno seja especial naquele grupo que eu estou ensinando. E, por último, eu só vou mostrar para vocês, então, um videozinho que alguns voluntários fizeram, são todos volunteers, para vocês entenderem um pouquinho sobre a realidade de ser um volunteer dentro da CPM. Vamos lá. Foi? Foi. Oi, eu sou a Mariana. Hello there! Meu nome é Luciana, eu sou volunteer na unidade Corcovado, Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro. Eu sou voluntária na unidade Butantã. Eu sou volunteer pela Cidadão Pro Mundo, na unidade Diadema. Meu nome é Mariana e eu sou volunteer teacher da unidade de Campinas, da Cidadão Pro Mundo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da ONG. A ONG tem 14 unidades nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As aulas ocorrem geralmente em escolas públicas aos finais de semana. Dentro da ONG temos principalmente dois grupos, os grupos dos professores, que são responsáveis por preparar e ministrar as aulas, e o grupo da equipe de apoio, que chamamos de EAs. Os EAs são responsáveis por oferecer toda uma estrutura para que a aula ocorra naquele dia, por exemplo, dando giz, as caixinhas de som. Além disso, temos a equipe da gestão, que cuida da parte financeira, do marketing, da comunicação, do recrutamento e do material pedagógico. Sou voluntária na unidade de Diadema. Sou Yuri Cruz, voluntário da CPM da unidade João 23. Oi, meu nome é Priscila. Eu sou a Mariana, sou voluntária da unidade Butantã. Eu sou da unidade de Campinas. Vim falar um pouquinho para vocês sobre os nossos alunos. Os nossos alunos começam a se matricular a partir de uns 10 anos de idade e não tem idade limite. São iniciantes no nível básico. Acontece de algumas vezes iniciarem no nível mais intermediário, mas na sua grande maioria é no nível básico. Os nossos alunos são normalmente pessoas de comunidades carentes. Eles são sempre atuais ou ex-alunos de escola pública. Então, nós abrimos essas possibilidades com a língua inglesa para eles. Todos vêm com muita vontade de aprender, então isso deixa o nosso trabalho bem prazeroso. Que é o voluntariado rotativo. É o seguinte, podem acompanhar no meu modelo também. A ideia do voluntário rotativo é que você intercale com o pessoal da sua equipe, da sua turma, as datas que você vai lá na ONG. O professor dá aula em um sábado ou um domingo, e no sábado ou domingo seguinte tem outro professor, ou outra dupla de professores. E assim segue, assim por diante, até voltar ao mesmo professor. E esse modelo só funciona porque a gente tem uma planilha de feedback muito boa, onde a gente informa absolutamente tudo o que aconteceu naquela aula, desde a atividade até o comportamento dos alunos, e só assim o próximo professor ou dupla de professores pode organizar a sua aula. Com esse modelo, dá para não ficar sobrecarregado. E logo no começo do semestre a gente já recebe um calendário com todas as nossas datas. Faz uma média de 3 a 5 horas por mês. E para informações pontuais, dá para usar também um grupo de WhatsApp. Gostou do modelo? Para ser volunteer aqui na CPM, não precisa ter experiência em sala de aula, você não precisa ser professor. Eu, por exemplo, nunca tinha dado aula, essa foi a minha primeira experiência.
Na CPM, a gente tem um treinamento central antes das aulas e a gente também tem o livro didático que vai te acompanhar durante todo esse processo. Vocês têm o auxílio dos livros da Cambridge. Aqui tem um exemplo que vocês podem usar. O livro tem um guia para os professores. Então vocês não estão sozinhos dando aulas. E é legal que a gente sempre dá aula em dupla. Então é possível ser professor, é possível dar aula e compartilhar os conhecimentos. É um crescimento pessoal, mas além disso vocês estão compartilhando o conhecimento de vocês, estão ensinando inglês. Vem participar do CPM com a gente. Gente, então é isso. Então a gente está convidando vocês aí para embarcar nessa jornada com a gente. Espero que vocês tenham muito sucesso e que ainda que a gente consiga estar aqui todos juntos por treinamentos e treinamentos aí afora. Muito obrigado. E o Duval agora vem agora, então, para fazer alguns anúncios para vocês. Obrigadão, gente.